Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Mari Mello, consultora de imagem e estilo, e aqui nesse lugar nós vamos falar sobre um pouco de tudo. Um pouco de moda, um pouco de vida, de lifestyle, um pouco de tendência, enfim, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal para você não perder nada do que nós vamos falar aqui. E hoje eu quero contar para vocês o porquê ter ido a Paris mudou completamente a minha visão sobre moda, sobre consumismo e sobre vida. Bom, eu preciso começar esse vídeo dizendo para vocês que Paris nunca foi o meu destino sonho, aquele lugar que você fica sonhando em visitar. Claro que ele estava na minha lista, mas ele não ocupava os top 5 primeiros lugares. Mas lá em Paris tinha um curso que eu sempre desejei muito fazer, que era estilo, mercado de luxo e tendências, de uma professora bastante famosa aqui no Brasil e que mostra um lado do luxo e do mercado parisiense, da moda parisiense, de uma maneira muito diferente do que eu estava acostumada a aprender. Então eu desejei esse curso por muitos anos. E agora eu vou dar um stop aqui na minha história de Paris, para contar para vocês que eu trabalhei no mercado corporativo por 18 anos. Eu sou formada em marketing, formada em branding, mas eu sempre desejei trabalhar com moda. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo alguns cursos, à medida que o meu trabalho me permitia isso, à medida que eu tinha um pouquinho de tempo, eu fazia um curso, fazia outro, e aos poucos eu comecei a atender na consultoria de imagem paralelamente ao meu trabalho. Até que, graças a Deus e finalmente, em 2024, eu consegui fazer a minha transição de carreira em janeiro de 2024. Na verdade, eu comecei no final de 2023 e no começo de 2024 eu já estava atuando única e exclusivamente como consultora de imagem. E como consultora de imagem, eu sempre namorei muito a moda parisiense. Eu me identifico muito com o estilo, mas eu me identificava com o estilo que eu via nos vídeos, no Instagram, eu ainda não havia vivenciado aquilo. E chegou finalmente o grande momento. Então, por que eu estou contando isso hoje? É porque vai fazer um ano que eu fiz essa viagem e, sinceramente, eu estou muito nostálgica. Todas as vezes que eu busco alguma foto dessa viagem, parece que vem aquele apertinho no coração que já está fazendo um ano que isso aconteceu. Então, eu queria contar para vocês como foi. Eu fiz essa viagem sozinha. Foram 12 dias desfrutando de absolutamente cada cantinho de Paris. Como eu fui sozinha, eu achei que essa viagem era uma viagem muito interessante, muito marcante para mim. A começar, vocês lembram que no começo do vídeo eu falei que Paris não era meu sonho de viagem, o sonho de lugar para conhecer? Então eu já preciso dizer para vocês que a primeira vista de Paris já me desmontou, já me apaixonou, e eu já passei a olhar aquela cidade com outros olhos e entender que ali tinha algo muito especial para mim. E obviamente não foi diferente de nada disso. Quando eu decidi ir para Paris fazer esse curso, me deu um frio na barriga muito grande. Primeiro porque o investimento era um investimento muito alto, e eu sinceramente tinha muito medo que isso não revertesse em clientes para mim imediatamente após a minha volta, porque afinal de contas eu precisaria pagar os custos dessa viagem, né? Mas mesmo assim, com muito medo, eu decidi ir. Durante o curso eu aprendi muito sobre moda, muito sobre os estilistas, muito sobre o mercado de luxo, mas eu preciso dizer para vocês que a moda que mais me dominou, o que eu mais aprendi foi andando e conhecendo Paris, vendo como as parisienses se vestem. E por que, eu preciso dizer para vocês, por que eu desfrutei disso? Porque a minha escolha foi não ficar em Paris, obviamente por conta de dinheiro, gente. Ficar hospedada em Paris é muito caro. Então, como eu fiquei 12 dias lá, para viabilizar essa viagem, esses custos dessa viagem, eu comecei a procurar lugares que fossem um pouco mais baratos. Então, eu fiquei aos arredores de Paris. Então, eu ia para o curso, eu vivenciava tudo aquilo, depois eu pegava o metrô e voltava para o apartamento onde eu estava hospedada. Nesse bairro chamado Romanville, é,
eu pude ter uma vida francesa. Então eu chegava, eu ia ao supermercado, porque como eu fiquei sozinha num apartamento, eu precisava abastecer aquele apartamento. Então eu ia ao supermercado, eu fazia compra, eu ia à Boulangerie, que era a padaria que ficava na frente do meu apartamento. Eu via as pessoas circulando na rua. As estações de metrô que eu pegava para chegar até o apartamento já não eram mais as estações turísticas. Então eu pude observar a vida francesa, o puro suco da vida francesa ali diante dos meus olhos. E eu já começo contando para vocês que a coisa que mais me deixou maravilhada foi como as francesas se vestem com segurança. Elas não se vestem de uma maneira emperequetada. Se você vê aquelas pessoas de boininha, de não sei o quê, aquilo é caricatura, aquilo é turista. A francesa, ela tem um frescor no se vestir. Ela veste de uma maneira simples, mas ali na simplicidade dela tem sempre um toque fashionista, sabe? Ou é a bolsa dela que traz uma bossa toda para aquele look, ou é o sapato, ou é simplesmente uma meia colorida aparecendo na beirinha da calça. Então é tudo muito original, é tudo muito com personalidade, é muito gostoso de ver. E sinceramente, eu vendo essas francesas se vestindo, o que mais me despertou vendo, acompanhando toda essa moda francesa, assim, bem diante dos meus olhos, eles me deram coragem, porque às vezes aqui no Brasil a gente tem muito receio de usar as coisas, do que os outros vão falar, e simplesmente lá eles vestem aquilo que agrada aos olhos deles. E com um adendo importante, elas se vestem de uma maneira muito confortável, porque andam muito lá, se anda muito de metrô, se anda muito a pé, então não adianta você estar linda, maravilhosa e você não estar confortável, adequada e prática para viver aquele dia. Então, além de conforto, elas me inspiraram ai, nessa modernidade, a palavra é essa, nessa personalidade. Então eu encontrei nelas personalidade. Às vezes a gente fica inseguro de colocar alguma coisa e de pensar, ai, mas se eu calçar uma meia vermelha aqui, o que fulano vai falar? E elas simplesmente não se importam com isso. E isso foi algo que me chamou muita atenção. Elas são bonitas, elas são práticas, elas se vestem com personalidade. O cabelo delas está sempre com um coque muito bem feito, ou com um volume todo trabalhado, enfim, elas são muito bonitas e elas têm aquela cara de modernidade, sabe aquele frescor, aquele look que você parece que ela pensou muito para vestir e na verdade ela pegou a primeira roupa que ela viu pela frente. É uma moda ao natural, não tem montação ali. Você olha para elas e você identifica estilo, mas não necessariamente elas estão grifadas do pé à cabeça, muito pelo contrário. Enfim, é um conceito muito diferente do brasileiro, o que me leva para um outro lugar, porque nós brasileiros, nós somos muito consumistas. Então tudo aqui no Brasil diz respeito ao que eu tenho, porque eu preciso mostrar para outra pessoa. Por exemplo, qual é o carro que você tem? Qual é a marca da sua calça? E eu não vi absolutamente nada disso lá. Elas guardam o dinheiro para investir em algo que tenha valor, principalmente sentimental para elas. Então, ao invés de eu sair comprando um monte de blusinha, de conjuntinho baratinho, sem propósito, eu mudei a minha mente. Vocês sabem que eu cheguei de Paris e eu fiquei 8 meses sem gastar um centavo comprando roupa ou qualquer outra coisa para mim, o que me fez ficar muito mais criativa e olhar para o meu guarda-roupa com um olhar diferente, porque, por exemplo, a gente sabe que a gente não precisa, né, na maioria dos casos, obviamente, a gente não precisa de mais roupa, mas a gente está sempre comprando, sempre consumindo. Viu uma coisinha, está na promoção, opa, vou comprar. Vi um vestido que eu não estou precisando, mas eu gostei, opa, vou comprar. E eu mudei muito, eu era desse jeito, e eu mudei muito a minha forma de ver o consumo e a moda depois desse tempo em Paris. Voltando, né, como eu disse, eu não comprei durante 8 meses absolutamente nada. Eu quebrei esse jejum, agora no final do ano comprar uma roupinha para o Natal e tal, para passar mais arrumadinha, mas foi só também, só. E me fez ficar muito mais criativa, porque eu olho para o meu guarda-roupa, que é um guarda-roupa completo, porém não um guarda-roupa grande, e eu vou mostrar eles, não hoje, mas num outro vídeo eu vou mostrar meu guarda-roupa para vocês. Meu guarda-roupa tem 2 portas.
Mas tem tudo o que eu preciso ali dentro dele. E aprender a me vestir com as francesas me fez me encher de criatividade. Porque eu olho para o meu guarda-roupa e como eu não comprei nada durante esse tempo, isso aguçou a minha criatividade. Então eu preciso estar sempre, principalmente pela minha profissão, as pessoas olham para mim, elas esperam ver uma mulher bem vestida e uma mulher criativa, né, que está sempre inovando nos looks. E eu tive que fazer isso com as roupas que eu já tinha no meu guarda-roupa. Então, quer dizer, nasceu ali vários looks que eu não pensaria se eu tivesse saindo para comprar, porque quando a gente começa a comprar roupa, a gente quer sempre trazer a novidade para o guarda-roupa, né? E aí você acaba deixando o que você já tem ali e acaba até se esquecendo do que tem. E com esse tempo sem comprar absolutamente nada, eu comecei a ter muito mais criatividade ao montar os meus looks. Então eu comecei a falar assim, nossa, eu usei essa calça aqui semana passada, mas se eu colocar um colete, um broche, um lenço, então eu comecei, isso aguçou muito mais a minha criatividade. E para esse vídeo não ficar muito longo e eu encerrar, a última coisa que mudou a minha forma de ver a vida é o quanto os franceses valorizam presença, cultura e um tempo ensolarado. Eu fui para lá no final do inverno, no começo da primavera, e eu peguei alguns dias muito nublados e outros dias mais para o final da minha viagem, os dias começaram a ficar ensolarados. E que coisa mais linda ver aquele povo saindo todo mundo de casa para ir tomar conta dos parques. Então você anda em qualquer parque da cidade, qualquer lugar que tem um pedacinho de grama na cidade, então você vai para o Jardim Luxemburgo, você vai para Sacré-Cœur, você vai para vários lugares onde tem esse espaço e os franceses estão ali com uma boa cestinha de frutas, um vinho, um livro, batendo papo, conversando, trocando com aquelas pessoas. Então tem presença e muito menos celular. E é isso que eu desejo para minha vida e eu tenho tentado implementar desde que eu voltei de Paris. Já vai fazer um ano, algumas coisas fizeram mais sentido para a minha realidade brasileira, outras nem tanto, mas eu sigo tentando trazer isso tudo para mim, porque se tem um lugar que eu fiquei apaixonada, foi Paris. E sabe aquela identificação de meu lugar no mundo? Foi exatamente isso que eu senti passando esses 12 dias ali. Agora me conta você, se você já conheceu Paris, se você teve essas mesmas percepções que eu, e o que você mais gostou na cidade, e se você ainda não conhece, o que você gostaria de conhecer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixa o seu like, já compartilha, se inscreve no canal e fica por aqui, porque eu pretendo trazer sempre novidades para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.